Olá, seja bem-vinda a mais um History Vlog. O History Vlog de hoje é uma semana sobre a minha semana de provas, semana de avaliações. Estamos aí na segunda-feira, fazendo basicamente as atividades, porque os professores, eles não te dão descanso nem na semana de provas. E, assim, eu confesso que se a quarta-feira pra mim não tivesse sido do jeito que ela foi, com certeza a minha nota seria péssima nas matérias. Bom, vamos deixar de papo fora e vamos aqui pro que interessa. Eu tava anotando os conteúdos de algumas matérias para eu ter basicamente uma noção do que eu tava precisando estudar e do que eu não estava precisando estudar. Eu confesso, agora tendo feito as provas, eu estou editando no sábado. E meu último dia de prova foi ontem. Inclusive, o meu dia de prova só são 2 dias. Que o primeiro dia é linguagens e naturezas e no outro dia é só exatas. Enfim, mas deu tudo certo. É isso que importa. E bom, eu tava assistindo a Audrey Bernini, que eu não sei se vocês conhecem ela, mas sério, eu amo o canal dessa mulher. Depois eu fui continuar fazendo a minha atividade de biologia, que era uma elaboração de perguntas. E eu percebi que eu tô muito desorganizada no quesito de atividades, porque eu não sei quais são as atividades que eu estou devendo ou quais são as atividades que eu preciso fazer. Sério, antes eu tinha tudo anotado, as datas, tudo certinho, tudo bem organizado e infelizmente no decorrer do mês de abril eu acabei falhando miseravelmente nisso. Depois eu tentei estudar para biologia com o Felipe Castanhari. Eu também peguei outros vídeos, outras videoaulas e é algo que eu tenho que falar para vocês mais à frente sobre as videoaulas e o que isso tava meio que me prejudicando. E eu peguei uma mania de toda vez que eu vou ver uma videoaula, eu faço um pequeno flashcard, que é uma mania que eu adquiri e confesso, é maravilhoso. Inclusive, eu tô usando até um aplicativo chamado Anki Pro, que eu tô usando no meu iPad para poder fazer basicamente ali uma revisão. Inclusive, vou até mostrar para vocês no decorrer porque foi o que me ajudou bastante. Bom, eu tô explicando aqui logo o que eu tô fazendo, porque no vídeo eu com certeza vou esquecer. Eu baixei um aplicativo chamado Anki Pro, alguma coisa, e ele é sobre flashcards. E aí eu peguei uns resumos do ano passado que eu tenho sobre um conteúdo que eu tô estudando agora em biologia. E como eu tô com muita dificuldade, vou fazer flashcards e tentar estudar pelos flashcards. Flashcards, meu Deus. Eita, dicção boa. E aí agora eu tô adicionando todos os flashcards para depois eu começar a revisão. Na terça eu comecei estudando para química, que é uma matéria que eu tenho muita dificuldade. Eu estava estudando fenômenos físicos e químicos que, particularmente, falando agora, não caiu na prova. E eu soube na terça-feira que não ia cair porque a professora, pelo menos ela falou, basicamente, alguns conteúdos que iam cair, o foco da prova, então achei isso super legal. Mas, de certa forma, eu perdi aí uma manhã inteira estudando um conteúdo que nem precisava. Mas tudo bem, porque o importante é que eu aprendi alguma coisa, então isso com certeza vai me ajudar futuramente. Agora eu vou passar limpo essa anotação aqui, porque eu fiz ela rapidinho e eu não quis perder muito tempo enfeitando. E decidi que eu vou dar uma enfeitadazinha só pra poder ficar mais bonitinho. E eu também tentar memorizar um pouquinho mais copiando, porque é a melhor forma que eu consigo de aprender. Eu não tenho fichas próprias, então, como eu tenho um furador para fichário e eu tenho muita folha branca em casa, eu pego as folhas, dobro ela em mais ou menos... Eu dobro ela assim, ó. E depois eu dobro ela mais uma vez. 4 voltas, porque aí vai dar 4 parzinhos de folhas, vai dar umas 8 folhinhas. E aí eu vou anotando, ó. Eu vou juntando tudo como se fosse um caderninho de fichas, de acordo com cada conteúdo. E aí, como em química, pelo menos a matéria, como eu uso muito flashcard nela,
eu acabo fazendo esse sisteminha aqui, porque aqui é teoria atômica, no caso, errei aqui. Teoria atômica, eu copiei nessa corzinha aqui, então eu coloco nessa corzinha aqui para eu identificar de qual conteúdo é. E aí agora eu vou fazer sobre fenômenos físicos e químicos, então eu vou colocar roxo ou essa cor aqui para eu entender qual é cada qual. E cá estou eu mostrando pra vocês como é o processo que eu tô fazendo os meus flashcards. E assim, gente, eu amo muito fazer flashcard na matéria de química, porque é uma matéria que a teoria dela é muito extensa. É muito diferente de física, porque física envolve mais cálculo. Dificilmente, pelo menos até o conteúdo que eu tô estudando, não é necessário você ficar olhando tanto a teoria quanto química. Então, química acaba sendo mais interessante ter flashcards, porque aqui e ali eu começo a revisar. Eu peço perdão pela qualidade desse take, porque eu juro pra vocês que na hora que eu vi, eu aqui editando, na hora que eu vi, eu fiquei numa raiva muito grande. Mas, olha como ficou lindo, enfim. Gente, às vezes eu faço umas coisinhas, é só pra deixar o meu caderno, o meu fichário, no caso que não é nem caderno, é bem arrumadinho, porque eu sempre bagunço, né? Pra não deixar bagunçado, né? A gente manter ali a organização. Pelo menos até agora, que é quase meio do ano, o meu fichário está organizado. Menos a parte de português, porque português, gente, é uma bagunça à parte. E chegamos na parte em que eu vou falar sobre as videoaulas e o que eu achei sobre elas estarem me prejudicando e para vocês prestarem um pouquinho mais de atenção sobre isso. Eu sempre tive a mania de sempre assistir videoaula quando eu não entendo um conteúdo, só que eu comecei a perceber que eu tava muito preguiçosa. Tipo, quando eu ia assistir videoaula, eu praticamente assistia ela toda com preguiça, eu não prestava atenção. Além disso, eu não conseguia aprender o conteúdo de maneira alguma. Então, na quarta-feira, eu decidi não vou olhar nenhuma videoaula sobre, só se eu tiver com muita dúvida. E eu comecei método de leitura ativa, que é tipo o que eu tô fazendo nesse time-lapse agora, que é basicamente pegando um lápis, grifando as partes mais importantes no livro, dando uma traduzida também, dando uma resumida e fazendo um resumo baseado nisso. E foi isso que me ajudou muito a revisar o conteúdo das avaliações, e isso pra mim foi magnífico. Eu acho que eu vou praticar mais a leitura ativa. E foi isso que realmente me atrapalhou muito, porque no ano passado eu já tinha uma facilidade maior de ver as videoaulas, de prestar atenção, de ter ali uma certa recorrência com tudo, até porque a demanda era menor. Hoje em dia, eu acho que pela demanda ser muito alta, acaba que eu fico sobrecarregada das atividades, das coisas, mesmo mantendo a maioria das atividades em dia. Então, eu acho que é algo que vai ser questão de adaptação. Acho que na próxima prova eu já vou estar mais preparada. Eu tô numa fase em que eu tô tentando descobrir quais são os meus métodos, os métodos que funcionam comigo. E um dos métodos que eu percebi que funciona um pouquinho comigo aqui e ali, quando eu preciso estar mais focada, é o método Pomodoro, onde eu consegui ficar pelo menos 1 hora ou meia hora focada, descansando entre 15 ou 5 minutos. Isso pra mim foi divino, porque eu consegui um tempo perfeito de estudo sem exigir muito. Tipo, eu tentava estudar o meu máximo e eu conseguia. Lembrando que o Pomodoro, ela é aquela técnica que você estuda por 25 minutos e descansa 5 minutos. E assim vai fazendo sucessivamente até finalizar tudo. E basicamente pra mim foi isso, sabe? Só que eu coloquei a meta de 20 minutos e eu acabei basicamente estudando por 1 hora sem nem perceber e deixando o celular sempre longe de mim. Bom, como podemos ver, esse daqui é apenas o primeiro round. Eu até coloquei lá no Insta que esse foi o primeiro round de estudos, que esse foi a história indígena. E logo após eu vou para a história africana. Só que como eu vou entrar
1h50 hoje na escola, que o horário normal é 1 hora, mas vai ter um professor que vai faltar, eu vou aproveitar para estudar um pouquinho de geografia e aí depois eu volto para a história de novo, porque amanhã é prova de história, geografia. Amanhã, se eu não me engano, são 80 questões, então é muita matéria. E adiantar pelo menos história e geografia hoje já é uma coisa. Também quero falar sobre os materiais que eu utilizei. Eu comecei o resumo com a Pentel Energel, só que infelizmente a querida decidiu acabar logo no meio do resumo. Mas eu tenho outra dela, então eu tô tranquila. E aí, eu tenho essa Pilot Poplol, então substituí, porque eu não achei a outra, mas depois eu vou procurar. Que tá funcionando perfeitamente, que uma vez eu já tinha reclamado com vocês, que ela não tava funcionando, mas ela decidiu funcionar, então a querida tá funcionando. E às vezes eu uso essa daqui, só que nesse resumo eu não usei. Porém, entretanto, todavia, pro título e para essas letrinhas aqui em azul, eu utilizei a Cis Dual Tip, né, que é essa brush. Ai, meu Deus, não tá focando. Essa brush com ponta, como que eu posso dizer? Ela tem a pontinha fina de canetinha e tem a ponta brush. Eu também utilizei a Cis Trigel para fazer esses detalhes aqui em branquinho no título, então já estou falando aqui todos os materiais logo para não ficar questionamentos. Enfim, agora vamos para o round de geografia. Olha, eu tô mostrando esse resumo pra vocês, que eu fiz ele em sala de aula e eu acho ele lindíssimo. Olha que lindo. Enfim. O professor de geografia, ele colocou algumas videoaulas, então eu vou tentar assistir algumas. Eu tô até evitando ver videoaulas hoje, porque foi um dos motivos que eu percebi que eu não estava focando ontem. Então eu decidi deixar de mão e acabou que rendeu super pra história. Não sei se vai ser o mesmo com geografia. Eu vou tentar assistir pelo menos uma videoaulazinha. E se não der certo, eu desligo e vou pro papel mesmo. E vamos na fé. Em geografia, eu acabei utilizando o mesmo método de história, que foi basicamente o método da leitura ativa. Fui lendo e fui grifando as partes mais importantes, as partes que mais deram ênfase. Olha essa bagunça, gente. Olha, eu vou falar pra vocês. O meu celular pediu... Ai, meu Deus. Liga, meu filho. Ele pediu arrego, tá? Ele tá em 14%. Eu gravei ele com ele até os 14%. Agora, a qualidade não vai ficar tão perfeita, porque... Olha a bicha ligando. Bicha doida. Enfim, porque, literalmente, ainda tem meio mundaréu pra estudar. E eu não quero deixar o Study Vlog incompleto. Então, por favor, peço perdão pela qualidade da câmera. Eu sei que não é a melhor qualidade possível, mas é o que eu tô fazendo, porque os últimos Study Vlogs estavam incompletos por conta da bateria do meu celular, porque eu uso ele, aí eu deixo ele carregando de noite, e aí acaba que pela manhã eu descarrego ele. Mentira, gente, é porque ele passa o dia inteiro carregado, aí sobra a bateria, e quando é no outro dia ele pede pra carregar. E eu usei tanto o bichinho pra gravar que ele tá pedindo arrego, enfim. Perdão. E agora a gente vai continuar a estudar sobre o Oriente Médio. Agora vai ser com leitura ativa, tá? A gente vai estudar com leitura ativa. E eu vou tentar fazer meio que um resuminho, que nem eu fiz com história. Depois disso, eu vou voltar pra história com a história de afrodescendentes, porque eu tava fazendo isso aqui só com a história indígena, mas aqui eu coloquei indígena e afrodescendente. Só que atrás vai ser a afrodescendente, ok? Então vamos lá, já dei meus avisos. Let's go!
Agora eu vou mostrar pra vocês basicamente o processo que eu faço de lettering, porque, assim, gente, às vezes eu esqueço de mostrar como é que eu tô fazendo os letterings, mas eu juro pra vocês, é porque às vezes eu tô gravando, aí eu me perco, tô tão, assim, distraída. Eu tô bem melhorzinha no lettering, só que eu ainda tenho muito a melhorar. Eu tô tentando fazer um vídeo sobre lettering, só que ao mesmo tempo eu não tô gostando tanto, porque eu acho que eu ainda não tô numa fase muito boa pra estar ensinando. Então eu vou tentar trazer outro vídeo de lettering, mas paciência comigo. Que eu comecei a gravar, mas nunca terminei por conta da preguiça do ser humano. E eu tô usando aí a brush da Cis. Inclusive, gente, as brushes da Cis são ótimas. Só que eu comprei um kit, que ele é o Dual Tip, e só algumas prestaram. Outras vieram danificadas. E infelizmente eu não consegui fazer a troca. Então, gente... Infelizmente não consegui fazer a troca, não. Eu nem tentei fazer a troca, porque eu acabei confundindo o boleto das coisas e aí eu nem entrei mais em recorrência, deixei de canto. Enfim, o conteúdo de geografia, a prova em si estava muito fácil. Eu não achei a prova tão difícil. Porém, entretanto, todavia, eu acho que eu poderia ter acertado mais questões. Eu ainda não sei quantas questões eu acertei, só que eu tenho certeza de algumas questões. Então, eu acho que eu vou tirar um 6, um 5. A minha encomenda, ela consiste em um teclado pro iPad pra dar uma facilidadezinha, às vezes, quando eu tô precisando fazer algo muito extenso, como uma digitação de algum projeto, de alguma coisa que eu tô precisando, até mesmo pra ver os roteiros de alguns vídeos que eu planejo fazer. Então, acaba sendo isso. E a gente também tem aí um notebook, só que ele não é meu. Ele é pra minha mãe, eu comprei pro escritório dela, que tava precisando, então eu só trouxe esse unboxing porque eu acho legal ver unboxing. Eu gosto muito. E é sério, gente, eu fiquei muito feliz, porque depois que eu saí da escola cedo, que eu tive só 2 aulas na escola e vim embora pra casa. Então eu fiquei muito feliz porque chegou logo as minhas coisas. E aí eu já fui logo abrindo, porque, sabe, é aquela loucura, aquela ansiedade pra abrir as coisas.
O desespero do aluno começa quando simplesmente ele começa a dar própria aula para si mesmo. Enfim. Eu continuei a estudar, dessa vez eu estava estudando filosofia, que é uma matéria que ela é muito interessante porque dá para você usar muito o contexto da filosofia para a redação. Então é bem interessante que você preste bastante atenção sobre e nas anotações de filosofia. Eu gosto de prestar bastante atenção porque isso forma uma boa tese para a sua redação, enfim. E nesse momento eu acabei dando uma revisada bem feitinha sobre filosofia, que eu fui pesquisar algumas coisas na internet, umas informações extras, porque o conteúdo era só ética, moral e Sócrates. Então eu achei um conteúdo fácil, querendo ou não, porque a maioria das questões estavam ali presentes quase idênticas às das atividades, então estudar por atividade, por questões também é muito bom. E estudar por questões é muito bom porque alguns professores costumam pegar, algumas questões na internet, então acaba que às vezes você pode pegar uma questão idêntica, como o ocorrido que aconteceu comigo em geografia, que eu pesquisei algumas questões sobre umas questões lá de geografia do assunto e acabou caindo algumas coisas semelhantes e eu acabei associando uma questão a outra e deu certo. Bom dia, quinta-feira. Olha, gente, finalmente temos essa aquisição. Tecladinho pro iPad, que era o que eu mais necessitava, porque eu passava horas digitando ali, tac, agora tá mais fácil. Só falta o mouse, mas isso é o de menos. Eu tô fazendo uma espécie de flashcard com algumas perguntas, porque o iPad tá carregando e daqui a pouco eu vou tirar ele do carregador e vou começar a passar essas perguntas e as respostas para um aplicativo chamado Anki Pro, que ele ajuda... Aqui eu escrevi errado, tá, gente? É indígena. Aí aqui, ó, depopulação indígena, algumas perguntas-chave, sabe? Porque ontem a professora fez uma atividade com a gente que tinha uma pergunta como essa, e essa pergunta eu não soube responder. Mesmo que eu tenha estudado, eu não soube responder direito. Então, eu vou dar uma reforçada hoje, e aí depois eu já vou de novo para português. Para português não, para geografia com o Oriente Médio, fazendo a mesma coisa. E depois eu vou também para filosofia e sociologia, que eu não estudei ontem, mas quando eu cheguei em casa, eu dei uma olhada em filosofia. Eu fui fazer flashcards por meio do Anki, porque é o que tá facilitando meu aprendizado, porque eu vou colocando meio que umas perguntas e aí eu vou tentando achar as respostas. Enfim, funciona como um flashcard, só que eu não tô utilizando para lembrar o conteúdo, eu tô utilizando para treinar questões. Algo assim, entendeu? Ordem de algumas coisas, porque a história, você acaba precisando... Tem umas ordens, na prova tinha para você colocar em ordem, então eu tinha que decorar aquilo e eu não conseguia de jeito nenhum. Mas graças a Deus eu consegui. Amém. Graças a Deus mesmo. Mas a prova de história foi bem tranquila pra mim. Aí eu já tava tentando revisar o conteúdo, que aí tem várias ali indícios, fases. E aí você escolhe se você quer que repita novamente. E aí ele te dá um tempo pra você revisar e você repete o conteúdo. Aí eu já fui pra filosofia, que eu fui só dar a última revisada, porque aí já faltavam basicamente 1 hora pra eu começar minha prova. Não gravei a sexta-feira por ser um dia que eu tentei focar ao máximo e deixar tudo longe de mim, então o Storyvlog acaba por aqui. Muito obrigada por assistir.